Bom dia, amadas irmãs. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Edmilda, faço parte da Secretaria de Assistência Social da Sinodal Norte Paulistano e o título da nossa inspirativa é: de quem é a responsabilidade? Às vezes, irmãs, nós pegamos essa secretaria de assistência social e não sabemos o que fazer. Nós estamos aqui para passar alguns dos trabalhos que nossa SAF pode estar realizando. Irmãs, vamos aproveitar cada dica. O trabalho do Senhor, nesse momento, mas o mais importante, o dispositivo mais importante nesse trabalho é o nosso coração, é o amor com a obra do Senhor, o amor para com o nosso próximo. Esse que é o mais importante para nós nesse momento, mas nós estamos aqui para passar algumas dicas. E nesse momento eu convidei a nossa irmã, nós convidamos a nossa irmã Letícia para estar conduzindo esse trabalho. Amém, irmãs? Letícia, a palavra está com você. Tá certo. Bom dia a todas, tudo bem? Aqui estamos só entre mulheres, né? Eu estava tentando olhar aqui todo mundo que está participando, então vamos iniciar aí. Eu tenho um slide para passar também, para ajudar aí na visualização. Se eu tiver alguma dificuldade aqui, eu vou pedir que vocês me ajudem, tá? Para poder... Pronto, fechei o chat. É que eu não sei muito mexer com o Zoom, né? Eu uso muito raramente, então vamos lá. Para eu compartilhar com as irmãs. Você clica ao lado do bate-papo, tem Share Screen. Achei, verdinho aqui, né? Vai abrir uma tela, você escolhe o seu documento, clica nele, isso. Já apareceu? Viu só que beleza? Pronto, vamos lá então, né? Coloca no modo de apresentação para ficar na tela cheia. Isso, perfeito. Apareceu? Sim. Ah, que bom. Começando então, viu, querida? Vamos certo, vamos lá. Irmãs, bom dia. Eu sou Letícia Muniz, eu congrego numa igreja aqui de Guarulhos, na Igreja Presbiteriana Esmirna. Meu marido é o pastor da igreja atualmente, tá? Eu trabalho também na Secretaria de Assistência Social da Federação, e essa é uma palestra que que eu levei para as irmãs, né? Um pouco disso aqui para elas, para as irmãs das igrejas locais, né? E elas gostaram, a gente teve uma repercussão e a gente veio conversar um pouquinho sobre isso aqui, porque nada mais é do que a gente trazer para a real o que a nossa secretaria precisa saber para fazer, né? Seguindo todos os protocolos, todas as regras, né, do nosso manual lá, do GTSI, né? E a gente muitas vezes não lê, talvez não se apropria, talvez venha escrito de um jeito tão formal que a gente tem uma certa dificuldade para entender. Então, eu tentei trazer para as irmãs aqui de um jeito dinâmico. Eu gostaria que as irmãs participassem, tá bom? No início de 2018, 2019, eu comecei na secretaria, e aí, né, eu recebi o documento, e nesse documento, acredito que todas receberam, veio uma proposta de um projeto, a responsabilidade é minha. E eu achei isso muito, muito interessante e importante, porque eu acho que nessa nossa secretaria o que mais importa é a gente tomar responsabilidade para nós mesmos, né? A gente assumir que tem que sair do lugar e fazer alguma coisa, senão não é ação. E às vezes falta nas nossas irmãzinhas essa disposição, essa intenção, né? Talvez elas não sabem muito como fazer. Na realidade, muitas das nossas mulheres, elas são muito proativas, né? Mas não sabe por onde começar e, né?
a gente vem aqui para conversar um pouquinho sobre como fazer, trazer para a prática, né? E o nosso objetivo é que, saindo daqui, cada uma de nós, né, possa ir para a sua igreja local, para a sua federação e levar um pouquinho disso consigo e fomentar entre as outras, tá bom, irmãs? Vamos falar, então, um pouquinho aí da nossa prática. A ação é prática, né? Então, vamos lá. Coloquei aqui na apresentação Edmilda, né? Meu nome. Eu sou natural do Rio de Janeiro, tá, irmãs? Então, se vocês... Desculpa o barulho. Minha rua nunca é barulhenta, mas quando a gente está em gravação, né? Sempre acontece alguma coisa. Eu sou natural do Rio de Janeiro, então... Queria dizer, né, aí se o sotaque não incomodar muito, que as irmãs aí tenham paciência comigo, tá? Vamos lá. Eu trouxe aí para iniciar a fala o versículo bíblico, né, que se encontra em Salmos. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Certo, irmãs? A gente já conhece esses versículos e nós, da Secretaria de Ação Social, de assistência social, né? A gente está sempre empenhada, preocupada em realmente estar acolhendo, ajudando, né? Pelo menos essa precisa ser uma motivação do nosso coração e nós devemos criar isso no coração de outras pessoas também, né? Para que elas nos ajudem nesse processo. Ninguém consegue trabalhar sozinha, como a irmã, né, da palestra anterior comentou. Nós temos que trabalhar em conjunto, nós precisamos aprender a envolver todas, né? Umas são mais proativas que outras, a gente vai passando a nossa proatividade, ensinando, comentando, e a gente vai trocando, né? Essas habilidades que cada uma tem, né? Uma tem mais habilidade, passa mais tempo em oração, a outra tem que aprender um pouquinho daquela, e cada uma vai desenvolvendo a sua parte, né? Então, a gente vai falar muito sobre a palavra responsabilidade aqui, né? Então, uma das principais responsabilidades da nossa área também, né, de atuação, é a oração. Sem oração, a gente não deve caminhar. Precisamos caminhar para a ação antes, tendo passado pelo processo da oração, nossa intimidade com Deus, né? Então, a gente incentiva que todas as atividades sejam feitas em oração, procurando a orientação divina, não é mesmo? Porque todas as pessoas com quem a gente tem que falar, tem que atender, elas também precisam ser preparadas de uma forma espiritual, né? Para receber. A ação social ela não envolve somente a gente dar coisas para as pessoas, mas principalmente a gente também levar a palavra do Senhor para essas pessoas, né? A maior ação social que a gente pode fazer é levar Jesus, né? Ao conhecimento de quem não conhece, né? Ainda. Então, a gente tem que estar disposto a estar colocando o nosso coração nisso, lendo a palavra, buscando meditar, conhecer mais, para que possamos saber explicar e falar para outras pessoas sobre a nossa fé, sobre o nosso Deus, nosso Jesus, Salvador maravilhoso. Certo, irmãs? Então, nossa responsabilidade, orar e agir, certo? Caminhando. Bom, eu trouxe aqui inicialmente o que o guia do trabalho das sociedades internas, né, que a gente chama de GTSI, às vezes a gente fala GTSI, alguém pode ficar ainda sem saber o que é, né? É um guia, é um manualzinho, é aquilo que direciona o nosso trabalho, né? Aqui vem a parte formal do que a gente vai tratar, é uma leitura, né, que a gente pode fazer aí, então está no artigo 28 do GTSI, tá bom, irmãs? A Secretaria de Ação Social tem sob sua responsabilidade desenvolver o espírito de serviço entre as sócias como prática concreta do amor cristão, deve trabalhar em colaboração com a Junta Diaconal e com a Secretaria de Evangelização e Missões. E vem aqui, ó, letra A. A Secretaria de Ação Social tem as seguintes atribuições, são essas 4 que eu vou colocar aqui, que tá do jeito que está no GTSI, tá? Promover campanhas de ação social, realização de projetos sociais entre a população de baixa renda, distribuição de alimentos e agasalhos, mutirões, alfabetização de adultos e crianças, assistência médico-odontológica,
A gente está dizendo que a gente vai promover campanhas. Às vezes as pessoas vão lendo, chega ali no final e pensa, meu Deus, assistência médico-odontológica, como é que a gente vai fazer isso? É promover campanha, trazer alguém que vai falar sobre aquilo, né? Eu não sou médica, eu não sou dentista, mas eu posso convidar alguém que possa fazer uma palestra naquela direção, certo? Incentivar o trabalho em presídios, lar de idosos, orfanatos, hospitais e enfermos. A gente vai comentar cada um separadinho de uma forma dinâmica, tá bom? Promover campanhas, seminários ou palestras sobre primeiros socorros, por exemplo, né? Sobre higiene, relações humanas, doação de sangue e órgãos, cuidados e acidentes na infância e na velhice, que são, né, idades aí propícias, que pode acontecer, a gente tem que estar de olho nessas pessoinhas da nossa vida, da nossa igreja, né? Os mais vulneráveis, os mais velhinhos e os mais novinhos, não é verdade? Doenças sexualmente transmissíveis, precisamos levar orientações, dependência química, orientação vocacional e outras, né? E, por último, aqui, promover cursos, palestras, oficinas, tais como o quê? Artesanato, apoio escolar, apoio a gestantes, beleza e qualidade de vida, que também é importante, né? Principalmente para as mulheres. Aí a beleza, a gente se valorizar, se sentir, né? Ter uma estima boa, né? Incentivar que as outras tenham também. Corte e costura, culinária, computação e outros, certo? Passada a parte aqui da nossa formalidade, eu venho trazer aqui, né? Deixa eu tentar mover a janelinha para eu conseguir ler o que está na minha pautinha aqui. Eu consigo diminuir um pouquinho a janela, né? Peraí. Diminuiu, ficou bom. Desenvolver o espírito de serviço entre as sócias, é a primeira etapa lá que a gente leu, né? E trabalhar em colaboração com a Junta Diaconal e com a Secretaria de Evangelização e Missões. O que significa isso? Desenvolver um espírito de serviço. A gente precisa conseguir passar para os demais, né? Movimentar o coração do outro a ser uma pessoa que doa, a ser uma pessoa que acorda cedo e vai fazer um trabalho social, que vai montar uma cesta básica, que vai pegar o guarda-roupa, abrir, fazer uma limpeza para doar umas roupinhas. Então, a gente tem que estar falando, comentando da necessidade do outro, né? Então, quem está envolvido diretamente com a assistência social da SAF, ela deve, né, procurar incentivar as outras irmãs a fazerem o mesmo, né? A fazerem praticamente, mostrar de forma prática o amor que a gente prega muitas vezes, né? Então, essa parte da assistência social aí incentiva que façamos justamente a ação do amor, a ação do trabalho, né? Colocar em prática, ensinar como se separa um tempo para a pessoa se dedicar, né, a algum tipo de trabalho, de ação social, tá certo? Então, desenvolver esse espírito, tá sempre falando, comentando, né? Vamos reunir, vamos falar de ação social? Vamos. Fazer uma campanha envolve todo mundo, fala com cada um em particular também, além de fazer uma propagandinha, um flyerzinho do grupo, né? Então, desenvolver esse espírito de serviço, né? A vontade de servir, a disponibilidade, a disposição em servir, certo? O que é trabalhar junto com a diaconia, né, da igreja? A gente tem que ter um certo cuidado com isso daí, irmãs. Vou até deixar aqui minhas anotações ao meu olhar para eu não me perder, para eu não deixar de falar coisas que eu anotei e que são importantes, tá? Essa questão aí da junta diaconal. Trabalhar em conjunto com os irmãos da diaconia significa apoiá-los, não tomar a frente e fazer o serviço deles, né, irmãs? Isso aí é muito sério, né? Nós temos aí uma hierarquia dentro da nossa igreja, a gente precisa estar cuidando de se segurar um pouco, porque algumas de nós, né, não querendo dizer que eu sou um pouco assim, a gente tem que se controlar, ter aquele certo cuidado, levar nossas ideias com muita cautela, né? Oferecer ajuda, dizer que estamos à disposição,
mas não ir lá pegar a chave da salinha onde o pessoal guarda a cesta básica, a doação, querer saber para quem está doando. Se eles quiserem contar conosco para isso, nós temos que deixar as portas abertas, não é isso? Mas a gente tem que ter esse detalhe aí, esse controle do nosso emocional, da nossa proatividade. Às vezes, a gente pode estar numa igreja onde a diaconia não tem tanta proatividade, então a gente pode estar ali do ladinho deles, na retaguarda, dando umas dicas. Olha, e se fosse assim? E se vocês fizessem dessa forma? Né? De uma forma que não seja agressiva, de uma forma que não seja agressiva, que eu quero dizer deixando muito claro que a gente sabe fazer e, né, e está faltando ali alguma coisa neles. Não dessa forma, mas ensinando, cuidando, orando por eles também, muitas vezes, né? Principalmente isso, porque nós temos que orar pela nossa diretoria, pela nossa hierarquia superior da igreja, né? Nossos líderes, isso é muito importante. E a gente tem que estar ali nesse cuidado, porque muitas vezes a gente pode estar passando do limite sem perceber, né? E a Secretaria de Evangelização e Missões da própria SAF, e não só da SAF, né? Tudo depende muito do tamanho da igreja, de como ela está organizada. Às vezes uma igreja pequena, né, irmãs? A gente está ali praticamente participando de tudo, né? Então, a gente vai orientando, ajudando, dando dicas, né, para que o trabalho possa ser realizado. A ação social, ela envolve diretamente o trabalho com evangelização também, né? Então, quando a gente promove aí um dia de ação social, alguma movimentação social, a gente também está inserindo o momento da palavra do Senhor, o momento devocional, né? Então, a Secretaria de Evangelização e Missões caminhando junto, vamos trabalhar, ó, hoje vai ter um trabalho, daqui tal tempo vai ter um trabalho, você faz a abertura, no momento da palavra eu vou passar para você, no momento da atividade eu vou estar ali, então, né? Uma ajudando a outra, cada equipe apoiando uma outra, né? E a gente vai trabalhando em conjunto, tá certo? Bom, vamos passar então para as atribuições aí, né, que já foram faladas lá no GTSI. Trouxe aqui imagens para deixar a nossa apresentação dinâmica. Uma das atribuições nossas, incentivar o trabalho de assistência social em presídios, lar de idosos, orfanatos, hospitais e outras instituições, né? Esse, etc. E se tiver alguma outra instituição, deficiência, né? Pessoas com deficiência, enfim. Quando a gente lê, a gente se pega ali no que mais preocupa, né? Meu Deus, como é que eu vou num presídio? Às vezes as pessoas ficam pensando, é muita atribuição, muita coisa, né? Mulheres não podem ir no presídio. É claro que a gente não está falando que a gente tem que ler ali em cima, prestar atenção no detalhe, ó, incentivar o trabalho de... Incentivar, nossa atribuição principal é incentivar. É claro que se eu posso ir, se eu posso criar uma comissão, um grupo, ou trabalhar com a diaconia para ir fazer uma assistência social ali num lar de idosos, é um lugar tranquilo, porque uma mulher, né, experiente como nós, pode estar lá no orfanato, fazer um trabalho para criança, né, envolver as crianças num trabalho evangelístico ali. Em hospitais também tem ressalva, né? Tem gente que não tem tanta facilidade para lidar com o ambiente hospitalar, tem outras que já têm bastante. Então, talvez eu não consiga ir lá no leito de hospital, pegar na mão de uma pessoa que está adoentada, mas a minha irmã consegue, então eu vou incentivá-la, né? Eu não posso estar indo lá num presídio, talvez na minha condição, por sermos mulheres, mas os homens que estão indo, então talvez nem existe ainda um trabalho sobre isso, e nós precisamos pensar nisso, porque a pessoa que está lá no presídio, ela também precisa conhecer Cristo, né? Muitas vezes ela errou muito na vida dela por não conhecer Cristo. E muitos que ouvem falar, né, dessa capelania aí, a gente fala de capelania hospitalar, existem outras capelanias, irmãs, existe a capelania escolar, né? Nós temos pastores e irmãos que estão ali no Mackenzie o tempo todo, são capelãos, que atendem os alunos, que apresentam alguma necessidade espiritual, que querem uma oração, que querem desabafar alguma coisa, né? Existe a capelania escolar, muita gente, né, às vezes nem ouviu dizer sobre isso. A gente fala muito de capelania hospitalar, então aquelas irmãs, a Marli, né, é uma referência para a gente, né, aqui na Federação de Guarulhos, ela trabalha com algumas
alguns hospitais aqui, o atendimento a essas pessoas que estão nesse tipo de vulnerabilidade, né, questão da saúde, muitas famílias que necessitam ali de amparo financeiro, um amparo, né, de alimentos e tal. A Marli está sempre envolvida nisso, para a gente é referência aqui, né? Então, a gente ouve muito falar da capelania hospitalar, mas já ouviram falar da capelania prisional? Nós precisamos estimular isso, irmãos. Quase a gente não vê alguém preocupado em ir num presídio falar de Jesus, né? Não precisa ser nós, mulheres, porque talvez não caiba naquela situação, mas estar ali incentivando, conversar com a liderança, procurar saber se já existe alguém que poderia dar um treinamento para estimular que homens, né, pessoas que tenham possibilidade de estar indo, possam fazer esse trabalho, né? Porque, sim, é um local onde as pessoas estão num determinado tipo de vulnerabilidade, né? A gente precisa trabalhar o nosso coração, porque muitas vezes a gente pensa, mas quem está lá é porque não merece. Como assim? Nós não somos nós que julgamos quem merece, quem vai para o céu, quem não vai. Jesus perdoou o ladrão na cruz, que fez coisas erradas a vida inteira. No momento da morte, ele foi salvo, ele foi resgatado por Cristo. Então, nós não estamos aqui para julgar as pessoas, nós estamos na mesma condição, né? Nós estávamos na mesma condição que esses antes de recebermos a Cristo, né? Então, nós temos que lembrar disso, lembrar de onde a gente vem, lembrar que somos pecadores, lembrar que estamos vulneráveis a esse pecado, né? Ao pecado enquanto estamos aqui no mundo. A gente precisa estar tendo empatia pelas pessoas, né? Ninguém sabe o que levou as pessoas a cometerem determinadas coisas, e às vezes essas pessoas precisam desabafar, elas muitas vezes se arrependeram, precisam ter onde se apegar para poder se sentir menos culpadas, né? Então, irmãos, esse tipo de trabalho é incentivar, tá? Então, vamos pensar sobre isso, estimular mais, quando você voltar para a sua SAF local, né? Você comentar, né? Pensar sobre isso, quem sabe, né? A gente pode caminhar junto, entre em contato conosco, com a liderança aqui da Sinodal, da sua federação, e quem sabe criar aí um projeto, né? Com relação a isso, tá bom? Os outros a gente ouve muito falar, né? Hospital, orfanato, tal, dar apoio, levar mantimentos, mas e o pessoal que está no presídio, né? Vamos pensar neles também. Outra atribuição aí, realizar projetos sociais entre a população de baixa renda, no entorno da igreja, no entorno ali da nossa própria comunidade, né? Isso daí é essencial na nossa atribuição de secretário de assistência social, né? A gente tem que pensar no outro, naquele que pode estar vindo conhecer a nossa igreja, né? Então, a gente tem várias intenções aí, não só de ajudar, mas também de mostrar o que a gente faz, né? O Deus que a gente adora, que a gente serve, por que a gente faz isso. Então, esse um dia de ação social é aquele um dia que muitas igrejas fazem, algumas SAFs, tem até uns exemplos aqui, né, que a gente já pode mostrar, que é aquele dia que você promove ali um momento em que você traz profissionais que vão doar o seu tempo de trabalho, né? Então, é alguém que vai cortar um cabelo, é alguém que vai fazer a unha de alguém, que vai parar para ouvir, conversar com uma mulher da comunidade, né? E não só isso, um advogado que vai tirar dúvida de alguém, uma professora que vai sentar e oferecer ali um trabalho voluntário para tirar dúvida de algum aluno, de alguma criança daquela comunidade. Qualquer tipo de trabalho que a gente se dispõe a fazer uma mesinha de artesanato, ensinar alguma coisinha, né? Então, é um dia inteiro onde estaremos recebendo a comunidade com o nosso trabalho profissional, né? Que nós não estaremos sendo remunerados financeiramente naquele momento, mas estaremos doando o nosso tempo de serviço, nossos ouvidos para ouvir essas pessoas e para falar de Jesus para elas, né? Esse tipo de trabalho ali, ó, ajuda uma pessoa que
que tem dificuldade financeira muitas vezes, né? Não tem condição de pagar um advogado, né? Às vezes a mulher que não tem condições de pagar um tratamento de beleza, mas gostaria de se sentir mais bonita. Então, nesses momentos a gente aproveita e vai falando de Jesus também para essas pessoas, né? Atribuição, mais uma, promover campanhas. Promover, hein, gente? Promover campanhas. Cursos, palestras e oficinas de apoio à comunidade, ó, como essa, né? Tem muita relação com o que a gente acabou de falar ali, ó, realizar projeto social. Aqui é um dia inteiro, aquele projeto de um dia inteiro. Aqui é campanhas de fazer curso, ó, todo sábado vai ter um curso aqui, ou então, uma vez por mês a gente vai trazer um palestrante que vai trazer um determinado assunto. Faz parte das nossas atribuições aí, tá bom? E convidar a comunidade para participar disso, né? Assim a gente fomenta, fala do nosso Senhor para essas pessoas também e ouve, né, o que eles têm passado, o que angustia o coração deles, e a gente tem esse momento de escuta também, né? Bom, então, começando daqui, ó, falando daquele projeto, né, que foi trazido para a gente, a responsabilidade é minha. Quando eu assumo para mim, eu penso, eu vou fazer. Se o outro não fizer, não importa, eu vou fazer. E se a gente conseguir passar isso para cada um da nossa SAF, e todo mundo tiver a mesma sensibilidade, né? Que é aquilo que a gente fala, desenvolver isso no coração do outro, né? Fazer com que ele se sinta responsável. Se o outro não fizer, ok, eu vou estar fazendo, eu vou fazer o melhor de mim. Então, daqui para frente, eu vou trazer perguntas e toda vez a resposta para as perguntas é a frase, é minha. Quando eu perguntar de quem é a responsabilidade de tal coisa, você vai dizer, é minha. Você vai colocar no chat. Quem está controlando o chat aí junto comigo? É Paula? Ou é... Sim, sim. Paula, vai observando aí se o pessoal vai participar. Eu quero sentir a participação das irmãs, eu quero que vocês estejam aí comigo, e aí eu vou comentar mesmas coisas, mas lembrando que essa responsabilidade é minha, né? E quando quando eu for colocar aqui, você tem que colocar no seu coração que é sua também, tá bom? Então, a gente não fala, é da outra, é da Secretaria de Assistência Social, eu não sou irmã. Todas nós temos que fazer a nossa parte. Vamos lá, então. A responsabilidade é minha, tá? E a sua também. Esse é um projeto que foi trazido e eu achei essa fala muito instigante, porque movimentou o meu coração e eu gostaria que movimentasse o seu também. Vamos lá. De quem é a responsabilidade, irmãs, de assistir aos domésticos da fé? Assistir é dar assistência, tá? Não é assistir de ficar olhando. Todo mundo no chat aí, escrevendo de quem é essa responsabilidade. E eu vou falando aqui. Quem são os domésticos da fé? Irmãos, muitas vezes nas nossas igrejas, nós temos irmãozinhos nossos que estão passando por dificuldades, que estão com necessidades de mantimentos, que estão com necessidades financeiras para pagar uma conta. Olha, poucas pessoas disseram que é minha aqui. Quantas pessoas a gente tem nesse chat? É Vamos verdade, Letícia, é Assume essa verdade. responsabilidade, irmãs. De quem é a responsabilidade de prestar assistência ao pessoal da nossa igreja? Ou aos missionários, eles são nossos irmãos. Deixa eu passar mais um aqui. Também precisamos nos envolver no auxílio aos irmãos que muitas vezes passam por privações na vida deles em outro país ou em outra cidade, né? E a gente tem que estar ligado nessa situação. A gente tem que enviar reforço financeiro. De quem é a responsabilidade? Se eu sou da Secretaria de Assistência Social, eu tenho que estar lembrando o pessoal, gente, nós temos um missionário, ou então a federação está apoiando tal missionário, ele está precisando ir procurar, saber a necessidade daquele missionário, e às vezes a necessidade nem é só financeira, irmãos. Às vezes a necessidade é de um apoio espiritual, é de falar com alguém do próprio país, da própria língua, sabe? É de trocar uma mensagem de WhatsApp, entende? Então, queridas, assuma para você essa responsabilidade. Se a outra não está fazendo, faça.
converse com ela, tente estimular. Que bom, agora tem bastante gente falando que a responsabilidade é minha, é sua também, né? É isso aí, irmãs. Então, é nossa responsabilidade. Primeira coisa, assistir aos nossos irmãozinhos da fé, certo? Então, quem são? Aqueles da nossa igreja. Muitas vezes está acontecendo uma situação na nossa igreja, mas a gente está tão envolvida com as coisas de fora que você não está atenta para o que está dentro, né? Então, você tem uma família que está faltando, mas por quê? Ah, porque tem que vir de longe, tem que gastar gasolina, o marido está desempregado. Nós que somos mulheres temos uma certa sensibilidade, uma facilidade maior de chegar na mulher daquela família, né? De procurar saber informação. Não é para... A gente tem que ter o cuidado, né? De não levar de uma forma de que, estou querendo saber da sua vida, porque muitas vezes as pessoas estão constrangidas, né, nessa situação, não tem muita coragem de falar, e nós temos que ser um apoio, nós mulheres cristãs precisamos ser um apoio em que o outro consiga confiar. Nós não podemos ser pessoas que saem falando de um para o outro, de um outro para o outro. Não, irmã, guarda para você, ora por aquela pessoa, né? Coloque-se no lugar do outro. Você ia gostar que alguém soubesse de um detalhe da sua vida e saísse comentando, espalhando? Né? A gente tem que ter muito cuidado com certos detalhes. Pergunte se pode. Só você não quer que a gente coloque em oração lá no grupo? Muitas vezes a pessoa não quer, e às vezes, né, tem gente que com essa desculpa, não, eu estou colocando aqui que é para orar, mas às vezes o outro não queria ter exposto certa situação. Então, a gente tem que estar trabalhando com isso, né, com esse cuidado, com a permissão do outro, né, se colocar numa condição de pessoa confiável, para que esse nosso irmão tenha coragem de falar conosco, né, de pedir o nosso auxílio. Olha, eu não queria que muitas pessoas soubessem, se você puder me ajudar de alguma forma, né, meu marido é assim, às vezes, né, está constrangido, a mulher às vezes tem coragem de falar né, mas quer confiar em alguém. Então, a gente tem que ser esse apoio de confiança, tá bom, irmãs? E ir atrás das necessidades dos nossos irmãos que estão fora, levando o evangelho. Muitas vezes a gente não pode sair, não consegue estar evangelizando da maneira que nós gostaríamos, né? Mas a gente pode estar apoiando, enviando um valor, ou a gente não pode dar valor, mas a gente pede para outros, faz uma campanha, conversa, né, e faz esse movimento de envio, tá? Bom, mais uma pergunta, hein? De quem é a responsabilidade de orar e agir nas instituições que cuidam de órfãos, viúvas, idosos, pessoas com deficiência, prisões? Olha aí. De quem é essa responsabilidade, irmãs? Chat movimentando. Se alguém quiser abrir rapidamente o microfone e falar, é minha, melhor ainda. Abre e fechem. Aí eu consigo saber que vocês estão aí, estou ouvindo vocês. Então, essa forma dinâmica que eu queria trabalhar com você, tá? E eu quero que você leve isso para a sua SAF. Esse material vai ser disponibilizado para você. Vai ser, né, Paula, ou não? A gente já fez um PDF dele, tá? Sim, vão ser sim. Então, tá bom. Aquilo que a gente já falou, né? Antes de tudo, oração, irmã. Depois da oração, ação. Sair da zona de conforto. Separe tempo para pensar nessa assistência social, em que dia que eu posso ir, em que dia que eu posso ligar para as irmãs, mandar mensagem. Nós somos muito ocupadas, não é verdade, irmãs? Deus chama para trabalhar na federação, na diretoria da SAF, mulheres que já trabalham demais, na verdade. Às vezes a gente fica, meu Deus, mais uma coisa para eu fazer, né? Graças a Deus, o Senhor escolhe quem trabalha, irmãs. É uma coisa que eu aprendi, né? A duras penas, eu falei, meu Deus, mas por que eu, né? Eu já estou atolada aqui, como a irmã aqui, antes de sair, falou, minha filha, tá assim, nós somos professoras, nós estamos assim, ó, nesse tempo de pandemia, tá uma loucura na nossa cabeça, né? E daí, se eu falasse, não tenho tempo para a Secretaria de Assistência Social. Mas e a outra? Vai ter? Nós temos que conseguir, para tudo se tem tempo, né? A palavra de Deus fala isso para a gente lá em Eclesiastes, é só a gente querer. Se você dispor o seu coração, abrir o seu coração e falar, Senhor, estou aqui, me ajuda, me usa, porque se estão me escolhendo, é porque, né? Se estão votando em mim, se estão me convidando, é porque, né, tem um propósito nisso, aceitar, né? Muitas vezes as pessoas dizem só não.
Se coloque à disposição do Senhor. Jesus fez tanto por você, ele morreu, se sacrificou por você. Olha que ação social que Jesus fez. Sabe o que significa ação social, irmãs? É você levar em consideração uma outra pessoa. Jesus levou em consideração a gente que nem merecia, né? E nós temos que fazer o máximo para retribuir, para mostrar ao Senhor que nós somos empáticos da mesma forma que Ele foi conosco, né? Então, de quem é a responsabilidade de pensar naquele órfão, está sem mamãe, está sem papai, o que eu posso fazer por ele? Às vezes a instituição está sem materiais para cuidar dessas crianças, né? Também as instituições de idosos, pessoas com deficiência, né? Às vezes a gente deixa ali por conta da assistência social de outras religiões, né? A gente sabe que tem religiões que são envolvidas com esse negócio da caridade, e às vezes a gente vai deixando e a gente não faz a nossa parte, mas nós, que temos a palavra, que temos a verdade conosco, vamos aproveitar, né, esse momento. Pessoas com deficiência é um outro assunto que a gente também precisa conversar com mais delicadeza, com mais profundidade, né? Vamos lá, pessoal, mais uma pergunta. O chat está bonito, eu estou gostando. De quem é a responsabilidade de doar o seu tempo como profissional na assistência ao próximo? Naquele dia de ação social, lembra que a gente comentou antes? Um dia inteiro só de ação social. Já tem bastante gente ajudando, eu não preciso, não. Coloque-se à disposição, e não só quem já tem uma profissão, né? Quem já é professora, quem já é advogado, quem já trabalha, quem já atua. Não, às vezes a pessoa que vai ali para organizar o ambiente, a pessoa que está ajudando, a pessoa que está de joelhos em oração por esse movimento, porque nós vamos abrir a porta para receber pessoas da comunidade. Quem são essas pessoas? Senhor, vai na frente, dê oportunidade da gente falar, que as pessoas que entrem não sejam pessoas que venham para tumultuar, mas que venham para receber, né, um atendimento, uma palavra vinda de Deus para elas, não é verdade? Então, não só quem está doando o tempo profissional, mas também quem está doando o seu tempo de oração, o seu tempo para organizar, fazer a limpeza, ou preparar um lanche, né, um alimento. Enfim, todas essas pessoas precisam ser envolvidas. Ninguém consegue fazer um trabalho de um dia de ação social sozinha. Não, eu preciso que os meus companheiros, a minha SAF, a minha igreja me apoie, né? Nós temos aqui alguns exemplos também para mostrar com relação a isso. Eu não sei por quê. Apareceu. Aqui tem um exemplo, olha, da igreja do Brás, né? A irmã Paula me ajudou, a gente conseguiu algumas imagens aí de projetos que já aconteceram, né, nessa direção aí. Então, para a gente compartilhar com as irmãs, para incentivar as irmãs, para inspirar as irmãs, né, a estarem movimentando. Olha que trabalho, né, que oportunidade a gente deixa de aproveitar se a gente não faz esse tipo de trabalho. É claro que a gente precisa do apoio da igreja local, conforme está escrito aí, né? Porque com o apoio da igreja a gente vai conseguir o espaço, talvez da igreja, talvez de algum outro local da nossa comunidade, talvez um pátio de uma escola, né? Então, esse dia de ação social, ele também, muitas vezes, vai precisar de um movimento junto à prefeitura para pedir autorização para uso de algum espaço, né? A gente vai ter que se conseguir, se usar um espaço diferenciado, devolver o espaço da maneira que ele está. Então, o que eu quero trazer para as irmãs são coisas práticas, reais, que podem ser feitas e que a gente fica deixando, às vezes, passar, às vezes passa um ano inteiro, a gente faz uma programação, né, irmãs? Então, vamos incentivar a nossa SAF, criar oportunidade para que as coisas aconteçam, né? E caminhar em parceria com outras pessoas, com outras instituições. Então, por exemplo, vamos dizer que eu fiz um momento de assistência social um dia inteiro. Aí eu recebi pessoas, conheci as necessidades dessa pessoa, só que depois, então tchau, Deus abençoe você. Às vezes a pessoa precisa de um direcionamento a mais, entendeu, irmãs? A pessoa está com um problema relativo a questões legais, ela precisa resolver alguma situação da vida dela, e ela precisa de um encaminhamento. Então, é bom que você tenha uma parceria lá, uma questão jurídica, que tem que ser tratado com um advogado. Então, parcerias com pessoas, com instituições que trabalhem com isso, onde a pessoa saia daquele dia de assistência social encaminhada
para continuar resolvendo o problema dela, porque um dia, muitas vezes, a gente não consegue resolver, mas a gente consegue dar um direcionamento para aquela pessoa, tá certo? Mas em várias áreas, né? Ou eu posso fazer o atendimento de uma criança, olha, mas eu percebi que essa criança tem muita dificuldade, olha, eu conheço aqui no nosso bairro, tem uma parceria com uma professora que ela vai cobrar baratinho, ou então ela vai fazer esse trabalho aí aos sábados, encaminha essa criança, tá certo, irmãos? Então, faz toda a diferença. Um trabalho na comunidade que realmente você se preocupe com as pessoas que estão chegando. Ah, vamos só acolher aqui, acabou, tchau, gente, foi bom conhecer vocês. Não, essas pessoas, se elas se sentirem realmente acolhidas nas necessidades delas, né, a gente tem que pensar nisso tudo com antecedência, planejando, para que a gente monte as parcerias antes, porque ó, a gente já tem que prever o que pode chegar. Né? O que pode chegar é o que vai precisar de encaminhamentos e direcionamentos. Né? Então, é isso, tá, queridos? Deixa eu ver se eu não estou pulando alguma parte. Tem uma outra aqui, ó, Abraço Vila Gustavo, aconteceu, né, em Vila Gustavo. Outro movimento aí, ó, corte de cabelo, massagem, né? Atendimento ali médico, talvez enfermeiras, pessoas que medem a glicemia, né, a pressão, aferem a pressão, esse tipo de trabalho de ação social ali. Eu não participei, eu conheci, a gente foi conversando, né? E a Paula foi me mostrando quanta coisa já aconteceu nessa sinodal, né? Em outras federações e outras sinodais também, né? Que servem de incentivo para a gente, né? Então, a gente aqui está incentivando alguns, mas a gente também já foi incentivado por outros, e um projeto que foi feito e deu certo numa comunidade serve de inspiração para eu levar para a minha comunidade, né? É claro que cada comunidade tem que ser pesquisada, tá, irmãos? Tem que ver a disponibilidade, as possibilidades, mas é nosso papel fazer isso, ver as disponibilidades e as necessidades, ir atrás dessa informação, certo? O que mais? Missionários, falei, ok. Muito bem. Mais uma pergunta aí, hein? Quero ver o chat começando a movimentar de novo. Olha, ajudei fazendo cadastro, olha que legal. Denise falou, né? Eu não vou conseguir olhar o chat todo, mas depois, Paula, se você no final aí conseguir compartilhar conosco, tá? O que as irmãs estão falando. De quem é a responsabilidade de realizar campanhas diversas. Ó, aqui eu coloquei um exemplo de doação de sangue, mas existem diversas campanhas que nós podemos fazer em prol de ajudar outras pessoas que necessitam. Aqui no caso, eu não sou boa para falar com pessoa doente, mas eu posso ir lá e doar meu sangue para alguém que está doente, né? Eu não vou precisar ter um contato direto, mas o meu sangue vai auxiliar alguém. Você sabia que quando você doa sangue, você auxilia mais de 3 pessoas, acho que são 4 pessoas que podem ser beneficiadas com a sua doação de sangue? Às vezes a gente não sabe dessas informações, a gente não está acostumado a fazer esse tipo de campanha, às vezes a gente não pode doar, então a gente fica na nossa. Incentivem outros que possam doar, irmãos. Os bancos de sangue estão desesperados atrás de sangue o tempo todo. É muita gente que sofre acidente, é muita gente que está doente, muita gente que necessita disso, né? Então, de quem é a responsabilidade? De quem é, irmãs? De quem é? Ó o chat, tá devagar esse chat, hein? Aceita a responsabilidade de promover campanha, mas que outro tipo de campanha, Letícia? Campanha é movimentar outros para fazer, gente. Gente, vamos doar, vamos criar um dia de doação de sangue, existem outros tipos de doações. Olha essa campanha, que interessante, esse projeto da Bolsa Solidária. Eu me envolvi diretamente, eu não tenho mais foto, acredita, Paula? Eu procurei a minha foto com aquelas irmãzinhas que eu mandei para você, e acabei que não estava mais salvo no meu celular. Meu celular ele tem muita rotatividade de vídeos e fotos, porque eu trabalho com a imagem, né, e eu preciso estar sempre apagando. Até tive que comprar mais memória, eu estou até aprendendo a lidar com isso. Mas olha que interessante esse projeto da Bolsa Solidária. Irmãs, eu não sei se todas vocês receberam. Quando eu recebi esse cartazinho aí, ó, da Federação Leste Paulistano, né? Mas olha que interessante, eu sou de outra federação, a federação é aqui de Guarulhos, né?
Mas eu falei, Paula, eu posso usar? Claro que pode. Posso incentivar minhas irmãs? Pode. Então, eu fiz vídeo de como que eu montei as bolsas. Eu fiz umas 4, que foi a minha possibilidade naquele momento. Eu comprei coisas, eu coloquei mimos ali, docinhos, eu coloquei um esmaltezinho que eu tinha aqui, esmaltes novos que eu poderia doar. E aquilo me fez tão bem, eu me senti tão motivada, e eu me senti bem de fazer e de encontrar essas mulheres. Eu fui atrás, procurei, nem sempre eu encontrei, mas aqui na minha rua, de vez em quando passa alguém pedindo e tal, e eu tive a oportunidade de falar de Jesus um pouquinho para pelo menos 2 pessoas assim com mais possibilidade de parar e falar, né? Mas eu entreguei 4 bolsas e isso foi incrível, sabe? Você ter a oportunidade de colocar uma Bíblia ali dentro e falar, olha, aqui tá o melhor presente que alguém pode receber. Eu recebi, e eu passo para você isso, que você leia, que você leve isso para sua família. Esse Jesus é maravilhoso. Você tem, mesmo que seja rápido, né? Mas a Bíblia está ali. Se o Senhor quiser falar também com essa pessoa, se quiser colocar mais uma literatura, o que que é uma bolsa? É você, ó, tá escrito ali, né? Separar ali uma bolsa que você não usa mais, que esteja, né, em condições, não uma coisa rasgada, né? Mas se coloque no lugar do outro. Você gostaria de estar recebendo, se você tivesse uma situação de rua, uma garrafa de água? Quanto uma garrafa de água faz diferença para essas pessoas que estão na rua? E a gente tem água na torneira ali, no nosso filtro, né? E a gente compra uma garrafa de água, ela se sente... foi no Dia das Mulheres, né? Foi na semana aí foi no mês de maio essa campanha aí para parabenizar as mulheres, para entregar um presente para ela, uma escova de cabelo, uma escova de dente, que essas mulheres que passam essas privações, que estão em momento de fragilidade ali na rua, né? Olha o quanto pode fazer diferença, uma coisa que para a gente é irrisória muitas vezes, né? A gente que está trabalhando nesse momento. Então, irmãs, fica aí a dica, né? Olha que campanha interessante. Eu chamo de campanha, um projeto delas, mas que chegou aqui na nossa federação, chegou em mim, eu incentivei outras, eu fiz vídeo, eu mostrei, irmãs, é fácil, faz assim, faz assim, faz assim. É isso, é a prática. Às vezes a pessoa recebe, né, mas não faz, né, pega o que você tem ali, o que você pode doar, você não precisa fazer igual a minha, mas você faz, né, de um jeito que você possa. Letícia, Já tá chegando? 5 minutos, hein? Tá no fim Tá, aqui. Deus vai beleza. dar. Certo, irmãs? Então, assim, eu fico muito motivada, eu não sei se vocês percebem aqui no meu modo de falar, mas eu fico, realmente, eu me sinto, eu me emociono, é uma coisa que está em mim, esse serviço, essa prestação de serviço para as pessoas. Então, eu gosto muito de poder incentivar e contar com outras pessoas, né? E essa campanha foi uma que me chamou a atenção esse ano e que vai servir para outras, né? Que a gente vai criar, que a gente vai imaginar, né? E a gente vai abençoar a vida de outras pessoas, tá? Mais uma, oficina Dorcas. De quem é a responsabilidade, irmãs, de implantar e manter uma oficina Dorcas? É aquelas oficinas que a gente cria de artesanato na igreja, às vezes aos sábados, às vezes de quarta-feira, às vezes não num dia da semana onde a gente pode estar acolhendo as mulheres da comunidade. Qualquer tipo de artesanato, né? Vários tipos, crochê, pintura, tricô, ponto cruz, vagonite, né? Quem tem habilidade na igreja, quem tem tempo disponível, às vezes é uma irmã que já está aposentada, que gosta de fazer, que sabe ensinar, né? E a gente aproveita esse tempo e transforma ele num tempo de qualidade. De quem é a responsabilidade? O chat está bonito, irmãs, estou gostando de ver lá. Eu vou vendo só... É minha! Isso aí, o balãozinho vermelhinho ali está cheio de é minha, muito bem. É Aqui a gente minha. o exemplo da SAF da Vila Maria, né? Da Igreja de Vila Maria. Olha só, teve oficina de costura e oficina de artesanato, né? Elas têm, pelo que eu fiquei sabendo, né? Que passaram para mim, demorou para esse projeto ganhar força, mas ninguém desistiu, foram continuando, e aí com o tempo foi ficando conhecido e a mulherada começando a vir, né? Então, é assim, às vezes começa pequeno e depois vai crescendo, né? A gente não pode desistir, a gente tem que colocar em oração, né? E se lembrar dessas pessoas. E a responsabilidade da evangelização é de quem?
Vai colocando aí, é nossa, né? É minha. Eu tenho que me preocupar. Minha. Isso, eu tenho que me preocupar em aprender mais, a saber falar de Jesus, a defender essa fé, porque as pessoas que chegam, elas querem saber, elas vão questionar, elas têm outras convicções, e a gente tem que saber lidar com isso, né? Então, tem que aprender, é uma responsabilidade aprender para poder evangelizar. A gente tem que ter intencionalidade na evangelização, não é sair falando, a gente tem que saber os caminhos, né, de como fazer, praticar isso. De quem é a responsabilidade de ter oração como prioridade, irmãs? Todo dia, oração, vida devocional. De quem é? É minha, é sua. Isso é básico, né? Olha, existe um projeto na SAF que chama Projeto Caixa da Alegria. O que que significa isso? É aquele projeto, acho que a maioria sabe aqui, que é de você incentivar as irmãs, coletar coisas, né, necessárias para uma determinada população ali, que seja talvez de crianças no orfanato ou de idosos num lar de idosos ali, né, num asilo, que estão necessitando de produtos de higiene, às vezes, de fralda geriátrica, uma criança que está precisando de roupas ou de materiais escolares, né, em alguma instituição, e a gente monta caixinhas com as necessidades individuais de cada um, e a gente leva aquele monte de caixinha, e a gente faz um momento devocional, e a gente entrega. Já viram aquele negócio de apadrinhar? Vamos apadrinhar uma criança nesse Natal? Eu acho que muitos já passaram por esse tipo de coisa, é parecido com isso, você apadrinha a criança, você sabe o que vai dar. Então, nós que somos da assistência social, pensamos nos detalhes, o que cada criança precisa, vamos atrás da informação, criamos aí uma sistemática, passamos para as outras irmãs, para a igreja, para a federação, e trazemos essas pessoas para caminhar conosco, registramos e mostramos depois tudo em relatório, né, irmãs? Isso é tão bom, né? Mostrar que é possível fazer e abençoar a vida de outras pessoas. E a Bíblia ali, ó, o momento devocional, não pode ser esquecido nessas horas. De quem agora é o final, hein? De quem é a responsabilidade de promoção de acessibilidade? Acessibilidade, irmãos, é lei, sabia? Nossas igrejas, elas têm que estar enquadradas nessa lei de acessibilidade. Já ouviram falar? É aquela lei que fala, olha, se essa igreja é no alto, ela tem que ter um elevador ou uma rampa. Por quê? Acessibilidade para cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida conseguirem chegar lá. Eu não sei quantas sabem e conhecem o meu trabalho, eu trabalho com a língua de sinais, né? Tanto na igreja quanto na minha vida profissional. Eu sou professora de crianças surdas aqui na Prefeitura de Guarulhos, e eu trabalho com acessibilidade para pessoas surdas. O que é acessibilidade para surdos? É a interpretação, é você falar na língua dele, senão ele não tem acesso à informação. Então, a acessibilidade é uma coisa que precisa ser colocada na nossa vida da igreja. É uma coisa que está um pouco distante, né? E a gente precisa retomar. Mas como que eu vou fazer isso, Letícia? Como? É sua responsabilidade, viu? É minha também. Eu já assumi a minha parte. E aí, vamos ver o que mais que a gente pode fazer de acessibilidade? Existe, oficina de Libras. Estou aqui, hein? Quem quiser me chamar para dar uma oficina de Libras aí, eu vou, tá bom? De grátis. Eu fico muito feliz de poder falar disso, né? Fomentar isso nas igrejas, e é uma necessidade dos irmãos surdos, as pessoas surdas, falta ali Jesus. Muitos estão se perdendo, irmãs, vocês não têm noção de quantos estão se perdendo, indo para as drogas, porque falta essa comunicação. Graças a Deus, de um tempinho para cá, né, muita coisa tem mudado. Acredito que vocês tenham observado, né, nas lives, reuniões, governo, né, hoje em dia já estão colocando ali o intérprete, mas não foi sempre assim. Essa comunidade sempre esteve isolada, ela é uma comunidade que precisa ser evangelizada, é uma missão, né? É uma área missionária, missões urbanas. Vamos nos envolver. Promoção de palestras sobre atendimento a PCD. O que é PCD? Pessoa com deficiência. Essa é a sigla correta atualmente, tá? Qualquer deficiência, não só surdez, existem os cegos. Se a gente observar, a gente tem nas nossas igrejas presbiterianas poucas pessoas com deficiência que frequentam, né? Não é toda igreja que tem essa possibilidade, né? Tem pessoas que estão acamadas, que estão presas num corpo que não se mexe, a gente já comentou sobre isso, eu comentei, né, em outras reuniões,
Às vezes a paralisia cerebral é uma deficiência que atrofia a pessoa, mas a mente dela está boa, ela pode receber Jesus, ela entende o que está sendo dito, e muita gente nem sabe disso, não sabe nem o que é a paralisia cerebral. Ah, coitado, é doido, não tem condição. Tem condição, irmãs, a gente precisa se aprofundar, estudar mais sobre isso. Tá certo? Famílias que estão tendo muitos casos hoje em dia de autismo, crianças com autismo severo, né? Como atender essas mães? A mãe deixa de ir na igreja por conta de uma criança autista, né? E a gente precisa pensar nisso, tá, irmãos? Receber essa criança, como fazer para a mãe poder participar. Nossa responsabilidade, irmãs, ó, 53 lá no chat. Visitar e dar apoio a famílias que tem um familiar que está acamado muitas vezes ou outros comprometimentos, né? Por que a gente faz tudo isso, irmãs? Vamos concluir aqui, Colossenses 1:10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Olha, que interessante. Para o seu inteiro agrado dele. Nós fazemos isso para ele, por ele, porque ele fez por nós primeiro, né? Ele deu a vida dele. Ele se colocou na nossa condição, ele veio aqui, saiu da glória e veio aqui. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, frutificar, envolver outros, ensinar sobre Deus e conhecer mais dele para ensinar mais dele para outros. Amém, irmãs? Espero que eu tenha conseguido aí abranger tudo que eu pretendi, acredito que sim. E aqui fica